Vamos falar deles, que têm seus significados há milênios, decifrados por civilizações distintas, desde os estudos de Freud até Jung, até os estudiosos atuais, né? Os sonhos continuam nos intrigando. Nós vamos receber para falar sobre eles a psicóloga Mônica Gutmann. Você está aí, Mônica? Olha aqui. Obrigado por ter vindo, meu amor. Tudo bem? Prazer. Prazer é meu. Obrigado. É porque se fala tanto de sonho, né? E as interpretações fora da visão psicanalítica são muito complexas. As pessoas falam o que querem, né? E outros ouvem também o que querem ouvir. Bom, Mônica, o que são os sonhos? Então, sonhos, existem aqueles sonhos que se referem à nossa vida acordada, né? São sonhos ligados aos desejos, às vontades, aos propósitos. Mas tem aqueles sonhos que acontecem quando a gente adormece. Esses, sim, são sonhos que são expressões do nosso inconsciente. E aí existem as várias interpretações, né? Porque o inconsciente, como algo tão desconhecido, sim, dá margem a muita interpretação e projeção e fantasia. Bom, quando os sonhos começam a ser vistos, vamos dizer, como uma forma de comunicação da psique inconsciente? Então, acho que esses sonhos noturnos, esse que a gente tem quando estamos dormindo, eles são expressão do nosso inconsciente, né? E aí existem os vários olhares. Eles podem ser sonhos premonitórios, sonhos de expressão de desejos reprimidos, sonhos mais corriqueiros, né? Sonhos de conexões espirituais, conexões emocionais. Todo mundo sonha? Eu acredito que sim, que todos nós sonhamos, mas nem todos lembram dos sonhos. Isso que eu ia perguntar. Eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu não lembro mesmo dos sonhos. Sei que sonhei, mas não me lembro dos sonhos. Por que isso, Mônica? Eu acredito que o exercício de lembrar do sonho é um treino, né? É um treino de olhar mais para dentro. Existem técnicas para se lembrar de sonho. Me explica então que técnicas são essas, Mônica. Por exemplo, a meditação ajuda, sim, né? Você entrar mais para dentro, a se conectar mais com conteúdos inconscientes. Tem gente que se beneficia colocando caderninho ao lado da cama, porque ele já te convida a escrever. Tem, por exemplo, eu recomendo a pacientes, às vezes, a fazerem um traço e de repente esse traço já te lembra algo do sonho, né? É porque eu tenho de fato, não sempre, mas de vez em quando eu tenho umas dificuldades. Eu sonhei com o que mesmo? Foi um negócio que me incomodou tanto. Quer dizer que todo mundo, se quiser, pode lembrar dos sonhos. Tem essa técnica que você ensinou. Existem técnicas, né? Mas às vezes você não lembra exatamente no momento quando você acorda, mas de repente algo no seu dia te associa ao sonho. Ou algum cheiro, alguma sensação, alguma memória te faz se reconectar com o sonho. Agora, Mônica, não lembrar é ruim ou tanto faz? Eu não sei se é ruim, mas não lembrar é uma informação a menos que você tem sobre você, né? Eu acho que lembrar é sempre algo a mais que te amplia a consciência de você mesmo, né? Ou te dá alguma dica de como é que você está indo, em que lugar da tua vida e do teu momento que você está, né? Os sonhos, eles são informações muito preciosas, né? De como é que a gente está lidando e aonde que a gente está conduzindo a nossa história, como é que a gente está conduzindo a nossa vida. Você acredita que todo sonho tem alguma conexão com a nossa própria vida? Significa alguma coisa? Eu acredito. Eu acredito que o nosso inconsciente, ele é muito poderoso, né? E ele enfim, eu acredito muito no que Jung trouxe do inconsciente pessoal e coletivo, né? Então, temos aquilo que faz parte da nossa história pessoal, mas a gente não é só uma história pessoal, né? A gente tem uma conexão com algo muito maior. Os junguianos mesmo falam que tem certo tipo de representatividade em cada sonho que você tem. Né? Você, como já vi que é junguiano, você sabe disso. Mas
todos os elementos, todos os conteúdos que aparecem em sonhos, de fato, têm uma representatividade ou possuem, sei lá, mensagens? Você acredita nisso, mãe? Acredito. Por exemplo, eu acredito que todos os elementos, personagens que aparecem nos nossos sonhos, eles fazem parte de alguma parte nossa, né? E representa algo que tem a ver com a gente, né? Então, eles nunca estão desconectados de algum sentido pessoal e coletivo, né? Às vezes são sonhos que evocam mensagens mais coletivas do que pessoais, né? Mas, em geral, parte de quem nós somos, né? Eu estava conversando outro dia com um amigo meu, colega seu, e disse, olha, tem uma recorrência de um primo. E ele sonha sempre, ele está casado, bom, você tem ideia, ele tem quase 90 anos. É meu primo mais velho, que é casado com uma prima irmã também nossa. Deu certo esse casamento. Uhum. E ele sonha sempre que ela está deixando ele. Aí eu perguntei para esse amigo, seu colega, né? É psiquiatra, mas dá no mesmo, né? De certa forma, só que ele era médico. Eu perguntei para ele, mas por que isso, que ele sonha sempre? Porque alguma ele deve ter aprontado. É isso mesmo? Ele não está vendo a gente agora, você pode falar. Com certeza o sonho fala de um medo, né? Sim. É um medo de que perder, isso aconteça. Claro, né? Então, é quase que uma forma de controlar, né? Olha, tô controlando uma situação, mas... Segundo ele, esse cara deve ter aprontado muito antes e agora ele associa essa história do que ele aprontou com perder essa bonitinha dele. Pode até ser também, né? Bom, eu tenho aqui um monte de sonhos recorrentes, né? E nós vamos mostrar aqui na nossa tela o primeiro deles, que é cair de um prédio. Mostra aí, Tatá, cair de um prédio. Muito bem, ó. O que significa isso? Num sonho recorrente de você cair de um prédio? Então, eu sempre acho importante contextualizar o sonho naquele momento da vida pessoal da pessoa, né? Tá. Então, por exemplo, cair do prédio para uma determinada pessoa não representa o mesmo para outra, mas olhando a imagem, a própria imagem fala, né? Tem algo se desmontando aí, algo se desestruturando, tem uma perda de controle, é uma situação de medo, de risco, né? De algo que a pessoa não está conseguindo conter ou controlar. Né? Tá. Não é uma situação agradável essa. Claro que né? não. Então, essa perda de controle emocional, na sua visão. Tá. Mas que às vezes pode gerar uma mudança de vida, um momento de transformação de vida, né? Também porque pode significar isso, tá? Depois disso ele não vai se tornar, ele nunca vai ser o mesmo, né? Claro. Ou vai morrer ou vai se quebrar todo, não é? Agora, essa coisa de tropeçar e acordar. Tem muito isso, né? O cara tropeça e acorda. Então, depende do contexto do sonho, né? Mas de toda maneira o sonho está falando de algum... Ó, tropeçou, caiu e acordou. Não, às vezes é um sonho de alerta, toma cuidado, presta atenção por onde você está andando, né? Fica mais atento, fica mais ligado. Ou a pessoa viveu um tropeço mesmo e o sonho está revelando esse tropeço, né? Vamos dizer, um tropeço de fato... Em alguma situação, em alguma... É uma coisa emocional e às vezes até mesmo concreta, física, né? Concreta, sim. Né? Tá. Mas olha que coisa interessante isso aí. Bom, e sonhar com bicho, vai? Eu acho que depende do bicho, mas em geral os bichos, eles expressam... A cobra. A cobra. Para vocês, psicólogos e psiquiatras, sonhar com cobra tem uma... Se mulher sonha com cobra, é porque tem... Não sei se é verdade isso, cada um fala uma bobagem que quiser, né? Sim. Que ela tem uma carência fálica. Seria isso? Pode ser. Por isso, eu não gosto de reduzir a uma explicação, né? Por exemplo, sonhar com essa cobra... Ela tem uma expressão agressiva, né? Ela tem... Agora, a cobra está ligada, né? Em geral, disse que a cobra está ligada à sexualidade, a sexualidade reprimida, a traição. Tem várias explicações, né?
a esperteza. A esperteza também. E sonhar que a pessoa está pelada, nua, no meio da rua. Então, isso é outro sonho recorrente. A nudez tem a ver com o desnudamento, né? A revelação de algo que a pessoa está escondendo e de repente está se vendo exposta, né? E expondo algo que a envergonha, né? Agora é diferente, por exemplo, uma pessoa religiosa sonhar com nudez tem uma representação. Uma pessoa que é mais livre, mais aberta, sonhar com nudez pode ter outra representação, né? Mas nudez é sempre nudez, né? Eu estou me expondo, eu estou revelando algo mais verdadeiro, ou algo mais íntimo. É interessante. Aqui no caso ela está com vergonha, né? Então, se isso é um sonho, ela está envergonhada. Ela está envergonhada de estar expondo algo que ela julga não bacana. Não... E numa sala de aula, me parece isso, né? E a vergonha sempre tem a ver com julgamento, né? É um auto-julgamento. Interessante isso. A pessoa se auto-julgar. Aí aparece pelada no sonho. Não, aqui no caso, ela está com uma expressão de que está com vergonha, né? Ela poderia não estar com vergonha, ela poderia estar nua e se sentindo ótima. Agora tem essas coisas, vamos dizer, mais esoteristas, para não dizer esotéricas, como, por exemplo, todo mundo fala, sonhar com dente caindo é morte. Isso é uma bobagem, né? Eu acho. Eu também. Eu acho. Tem a ver com perda, né? A perda de um perdeu um dente, perdeu, Ou perda de algo, né? Mas com essas coisas, Essas coisas eu também não acredito em nada disso. E as pessoas levam muito a sério, né? Nossa, sonhou com dente. Ficam super assustadas quando sonham com perda de dente. Pois é. Agora, sonhar com morte. Então, o que significa morte isso? É transformação, né? Então, sonhar com morte, em geral, representa um momento de transformação mesmo, de morte de algo, de uma situação, de um momento, de um ciclo. Você acredita, Mônica, que no teu ofício, né, que é trabalhar com a cabeça das pessoas, que os sonhos podem ter um aspecto premonitório? Acredito. Acredito. Quer dizer, você sonha com uma coisa que eventualmente pode acontecer? Eu acredito que o nosso inconsciente é um canal aberto para outras dimensões, né? Tá. E o sonho é uma expressão desse inconsciente, desse canal, né? Então eu acredito que existem conexões premonitórias. E o sonho é um dos canais, né? Agora, vamos imaginar aqueles sonhos que nós não queremos ter, os tais pesadelos, né? Muitas vezes atrapalham a nossa vida. Eu, pelo menos, tenho esse tipo de visão. É isso mesmo? Pesadelos? Pesadelos, aqueles bravos que você não quer ter. Isso mexe, de fato. Em que sentido atrapalham? Você fica com medo, você se enrola todo, não quer pensar naquilo mais. Porque é uma energia, né? É interessante que quando o nosso cérebro ele produz, né, esse tipo de sensação, o nosso corpo muda de vibração, a nossa energia muda. Então, ter um pesadelo muda com a tua vibração, né? Muda com a tua energia. E são imagens, às vezes, que ficam impregnadas, né? As pessoas ficam com medo. Medo que aconteça. Que aconteça, atrapalha a vida social e tal. Isso que eu estou falando, esse tipo de sonho. Eu gosto, por exemplo, de trabalhar com sonhos, e principalmente pesadelos, de você poder mudar a história do teu sonho, né? Já que é imaginação, já que está no mundo das imagens, como é que, já que aquela imagem que te ficou não te agrada, por que não não fazer um trabalho de mudança? Por que você não transforma o final? Ou em que parte desse sonho que virou pesadelo, você pode escolher um novo final? Que, aliás, eu acredito que a gente pode fazer isso na vida também, né? Como é que a gente consegue fazer uma nova escolha, né? E dá para você ressignificar um sonho também. Olha, muitas vezes as pessoas que têm pesadelos recorrentes se deitam e tal e começam a pensar em outras coisas antes de dormir para ver se não sonham com aquelas coisas. Distrai aquilo. Isso pode acontecer ou é bobagem? Não, eu acho que ajudam. Eu gosto muito da meditação
como uma forma de você esvaziar um pouco a mente para dormir com menos aceleração mental, né? Ou não dormir tão impregnado com os acontecimentos que ocorreram naquele dia, né? Porque às vezes você vai dormir tão impregnado, sem esse espaço, e deita, dorme, e aí a mente continua, né? Em geral, a gente adormece do jeito que a gente foi dormir, né? Então, se você foi dormir tenso, você adormece tenso e muitas vezes você pode ter sonhos que expressam aquela tensão, né? E não tem como você... Eu falei de ficar acordado pensando em certas coisas, né? Mas alguma técnica para que você não tenha esse tipo de sonho? Então, eu acho que a meditação é uma delas. Meditação, eu tenho pensado muito nisso, meditação. Fechar os olhos e visualizar, trazer imagens ou memórias positivas da tua vida, da tua história. Ou sonhos realizados. Ou sonhos, ou pessoas que te fazem bem, né? Isso vai te ajudando a mudar a tua energia, né? Perfeito. Agora, como é que a interpretação pode melhorar a nossa vida? A interpretação dos sonhos. Eu acho que a gente interpreta a vida o tempo inteiro, né? O tempo todo a gente olha a vida a partir das nossas crenças, das nossas imagens internas. Então, a gente está interpretando de alguma maneira, né? Agora, a grande importância do autoconhecimento é você conseguir fazer escolhas interpretativas mais positivas, né? Sim. Senão você é tomado por crenças e padrões antigos, crenças que você recebeu e que você nem se dá conta de que não são tuas, que ficaram grudadas em você. Né? Então, poder escolher o jeito que eu quero interpretar a minha vida é uma conquista, né? Do teu autoconhecimento. Porque essas coisas, por exemplo, que impregnam na nossa mente, que a avó falava, que, sei lá, enfim, que as tias avós contavam, olha, se sonhar com isso, vai acontecer aquilo. Eu, durante muito tempo, quando garoto, eu acreditava. Hoje eu acho isso uma falácia tamanho de um bonde, né? Mas, enfim. Porque a gente escuta essas crenças quando somos crianças, né? E a criança, ela recebe tudo com muita força, né? Verdade. Então tem muita crença que a gente já transformou, mas tem muitas que a gente nem se dá conta que ainda estão aí, que a nossa criança interna ainda acredita, claro. E que determinam as nossas escolhas, né? Isso. Na vida adulta. Mônica, obrigado, querida, por ter vindo. Mônica Gutmann, que é psicóloga e que nos ensinou essa história de sonhos, que acredita nessas coisas, que vai cair dente, vai morrer, que não sonhou que você está voando, vai acontecer qualquer coisa. É diferente. A interpretação é sempre psicológica. Obrigado, querida. Obrigada a você.